Bom, nós vamos então para a nossa segunda aula na disciplina de Engenharia de Inovação, na pós-inovação, Research Methodology and Scientific Writing. Como eu falei, meu nome é Marcelo Perotoni, esse aqui é o meu site e as coisas que eu vou comentar aqui, como foi falado na aula anterior, são opiniões pessoais, são apenas observações que eu fiz aí ao longo dos anos, né, observando vários trabalhos de mestrado, bancas que eu participei, alunos meus, etc. Bom, essa aula de hoje eu vou continuar dando algumas dicas, vou entrar em mais alguns detalhes mais específicos e todas essas coisas eu venho falando no sentido de facilitar para vocês tornar o mestrado, o doutorado, o trabalho acadêmico que vocês estão fazendo, a parte escrita, a mais simples possível, com menos problemas, com menos dor de cabeça, correria no final, que é a pior coisa que pode acontecer, certo? Bom, todo trabalho escrito acadêmico, ele tem que seguir algumas regras. No caso dos trabalhos no Brasil, a gente segue as regras, o padrão ABNT. Eu deixei aqui dois links, inclusive esse da biblioteca, esse de baixo da biblioteca da UFABC, que ele coloca o guia de normalização. A minha sugestão para você seguir desde o primeiro momento que você começar a escrever um doc, um LaTeX, o seu documento, a sua tese, a primeira página você já começa a seguir essa ABNT. Se você tem oportunidade de usar o LaTeX, nós vamos falar isso na terceira aula, você já baixa um template, já sai escrevendo e não perde tempo com isso. Caso você use o Word, você procura aí escrever em cima seguir as regrinhas lá de espaçamento, de parágrafo, etc, etc. Os maiores erros que eu vejo que o pessoal não segue a normalização ABNT, eu vou estar comentando aqui, certo? O resto é relativamente simples, é relativamente trivial. Só uma última coisinha, algumas coisas que eu vou estar falando aqui, elas podem não ser atuais, dependendo da hora, do momento que você está assistindo esse vídeo, porque é bem comum mudarem as regras aí ao longo do... Eles volta e meia mexem nas regras, eu vou comentar alguma coisa aqui na nossa aula. Bom, erros comuns. Isso aqui é um erro que acontece demais em trabalhos trabalho de graduação, TCC, TG, mestrado, doutorado. Pessoal, toda figura, toda tabela, toda equação, toda figura, mas aqui particularmente figura, toda figura ela tem que ter um número, tem que ser chamada, né? Tem que ser pelo número 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc. Equação é a mesma coisa, a tabela é a mesma coisa. Só que a figura, pessoal, ela sempre tem que ser chamada no texto, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, aparece uma figura com uma certa legenda e aqui embaixo eu coloquei em destaque, isso é mostrado na figura 2.1. Você jamais coloca num texto técnico, num artigo, né, uma figura como fosse no jornal, num jornal que você lê e joga fora no outro dia, ou numa revista de circulação mensal. Uma figura flutuando no texto. Isso não existe. Toda figura ela tem que ser chamada no texto. Preferencialmente, inclusive o contrário disso que está acontecendo aqui, antecipadamente, certo? A figura 2.1 demonstra como que eu faço um bife de fígado, certo? E embaixo depois aparece a figura. Sempre vai aparecer isso. Jamais você use a figura abaixo ou a figura acima. Isso também é uma prática horrorosa, não se faz isso. A figura 2 mostra tal coisa. A figura 3 mostra tal coisa. Não existe abaixo, não existe acima. Isso aí é muito feio. Bom, o ideal é que a figura esteja, isso é óbvio, né, na mesma página. Só que, principalmente o LaTeX, ele às vezes move as imagens, ele tenta fazer a diagramação sozinho e ele mexe ele move as figuras, às vezes para 2, 3 páginas. Isso é muito ruim, certo? Isso é muito ruim. Então, figura tem que ser chamada no texto.
Falando em ABNT, a ABNT coloca hoje que a legenda tem que ficar em cima da figura. Se eu não estou enganado, isso ainda está valendo, certo? Eu acho muito feio, uma coisa que ninguém usa, né? Você pode ver as teses americanas, primeiro mundo, ninguém usa, mas é uma coisa que você tem que seguir. E a ABNT também exige um negócio que eu acho uma tolice, né? Você tem que colocar de onde você tirou a figura, o que é normal, para não cometer plágio, como nós falamos. Só que se você fez a figura, você tem que dizer que você fez a figura, autoria própria. É uma bobagem, sei lá o que passou na cabeça do pessoal, mas você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, se você vê isso em alguma tese, de uma dissertação, você vai achar estranho, que é natural, porque é um negócio meio sem pé nem cabeça, porque foi você que fez, tem que dizer que foi você que fez, mas a gente tem que seguir. Bom, outro erro comum, isso aqui também está na ABNT. Termos em inglês, termos em francês, em grego, Yiddish, o que for, sempre em outra língua sempre tem que aparecer em itálico, certo? Você não pode colocar nada que não seja em português, tudo que não é em português, que é na nossa língua, tem que aparecer em itálico. Isso aí está na regra, o pessoal não segue. Tem alguns problemas com isso que eu vou alertar daqui a pouquinho, certo? Mas em primeira linha, qualquer termo que você coloque, um algoritmo, por exemplo, esse aqui de baixo, Range Doppler Algorithm, você não tem como colocar essa sigla aqui em português, não vai dar certo RDA. Você coloca esse negócio aqui em itálico, né? Range Doppler Algorithm, essas palavrinhas vão aparecer em itálico. Essa segunda bolinha aqui, ela é uma bolinha um pouquinho mais complicada. Texto técnico, ele não conta uma história e se inscreve de maneira lógica um tema, que é o que nós falamos na primeira aula. Isso aqui é um negócio complicado, eu mesmo cometi muito esse erro aqui no meu mestrado, e é difícil explicar. Você não pode, num texto acadêmico, numa dissertação, contar uma história no contexto de que existe tempo envolvido. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso de uma forma clara. Mas você não pode dizer, olha, eu comecei a fazer tal coisa, daí eu fiz tal coisa, daí eu vi isso. Não, isso não existe. Isso não existe, isso fica muito feio. Isso serve num livro, num romance, num conto, mas isso não funciona no texto acadêmico. O texto acadêmico é, como eu falei, introdução, desenvolvimento, conclusão, capítulos que são self-contained, que eles contam uma história sozinho, sempre no impessoal. Tá bom? É um negócio complicado quando você mete tempo na história, quando você mete primeira pessoa, essas coisas assim, como eu falei na outra aula. Então, o texto técnico não conta uma história e se inscreve de maneira lógica um tema. Coloca isso na sua cabeça. Porque se você começar a contar uma história e lá no final você tiver que mudar isso vai ser bem complicado, tá bom? Depois que você tem lá 80, 90 páginas, puxa vida, não posso ter primeira pessoa, eu não posso ter tempo. Isso vai dar um trabalho enorme, tá bom? Siglas. Outro negócio complicado. As siglas, ainda que exista o dicionário de siglas, né, a tabela de siglas, de acrônimos nas dissertações, Brasil afora, aí, que a ABNT pede, você tem que definir ela da primeira vez que aparece. Então, por exemplo, aqui, 1.1, bem no início da tese desse rapaz aqui, Range Doppler Algorithm RDA, certo? E aqui, Chirp Scaling Algorithm CSA. Você pode fazer tanto desse jeito, que você coloca a abreviatura em parênteses, como você pode colocar a abreviatura fora de parênteses e o significado em parênteses. Não sei se deu para entender aqui. Mas o que quer que você escolha, você tem que seguir até o final. Se você colocar a abreviatura entre parênteses no início, todas as outras na sua tese têm que seguir esse modelo. Tá bom? A primeira vez que aparece, você vai dizer que o RDA significa isso. Algoritmo Range Doppler. Muito bem. Todas as vezes posteriores, você vai só usar o RDA. Parece um negócio bobo, parece um negócio simples, mas não é. Por quê? Porque como você escreve o início, depois você vai para o meio, depois você vai para o fim, depois você reescreve o início, você pode ter certeza que você vai encontrar siglas que estão definidas mais de uma vez. Siglas que estão definidas, que aparecem sem definição, que é definida lá no meio do seu trabalho. Isso é um negócio complicado de resolver, tá bom? Esse é um problema bem comum. Isso é a ABNT que pede, né, que você tem que usar, e também o senso comum, né, você tem que definir a sigla. Em relação às siglas, muitos alunos, muitos candidatos gostam de usar muita sigla no trabalho. Eu acho horrível. Eu acho que você escrever um texto cheio de sigla, cheio de jargão,
não deixa o texto claro, tá bom? Às vezes a pessoa quer dar uma amostra de que, pô, eu sou bom, eu entendo, eu uso um monte de sigla, não é legal isso, tá bom? Não é legal. O uso de sigla de maneira desenfreada é uma coisa que deixa o texto feio, arrogante e feio, bom? Figuras. Bom, as figuras, se você for olhar na BNT, não tem muita coisa que fala sobre figuras, então você tem uma certa liberdade nas figuras, né? Uma certa liberdade. O que geralmente o pessoal comete muito erro em figura é o seguinte: figura com baixa resolução. O que é figura com baixa resolução? Quando você dá um zoom, fica aquelas pixelados, né? Aqueles quadradinhos. Isso é muito feio. Isso mostra que você realmente fez um trabalho muito porco. Dá uma impressão horrível quando você coloca uma figura com baixa resolução. Jamais copie e cole do snipping do Windows ou dessas ferramentas tipo Screen Hunter e cole pegou num artigo, selecionou, copiou e cola como figura direto no seu doc ou no seu LaTeX. Isso é uma péssima ideia. Por quê? Porque provavelmente você vai estar com baixa resolução. Você pode até não ver no computador, mas quando o cara imprimir, quando o cara der um zoom, vai pegar mal pra caramba isso. Muito bem, como é que você sabe qual é a resolução boa? 300 dpi. No mínimo 300 dpi. Então, se você clicar com o botão direito, por exemplo, nessa figura aqui, formato WEBP, que eu peguei da internet, você vai ver que ela tem 72 dpi, ou seja, ela tem uma resolução muito baixa. Não pode colocar isso no seu trabalho. Tem que dar um jeito de aumentar a resolução. Como que você aumenta a resolução? Aí você vai olhar na internet, né? Você vai usar, eu vou falar isso na terceira aula, né? Inkscape, Photoshop, o GIMP, você pode usar aí, aumentar a resolução da tela e capturar a tela com alta resolução. A gente vai falar isso na terceira aula. Mas não pode aparecer resolução baixa, certo? Pega muito mal em gráficos, pega muito mal em fotos, pega muito mal em coisa do exportar figuras do PowerPoint. Dá uma pesquisada no Google como que eu exporto com alta resolução do PowerPoint, porque pega muito mal. Outra coisa que o pessoal também, em relação a figuras, que o pessoal comete muito erro, tamanho das figuras. Geralmente é a coisa mais comum do mundo, o cara está fazendo no Word, o LaTeX já é um pouquinho melhor nisso, mas fazendo no Word, e você coloca uma figura, uma página inteira ocupando uma figura, certo? Você está escrevendo no Word, você não se dá conta disso, você não se dá conta, mas fica muito feio, tá bom? Cuidado com o tamanho da figura gigante. Bom, não é desnecessário dizer que você aumentar a figura para que o seu trabalho fique maior, é de se questionar se você deveria estar fazendo um mestrado, um doutorado. Não preciso nem falar isso. Pô, vou aumentar a figura para que eu tenha 70 páginas. Acho que você está no lugar errado, amigão, né? Mas enfim, tamanho das figuras, a gente se engana muito no Word, certo? Se engana muito. Sempre vale a pena, pelo menos na última versão, você acha que está tudo certo, imprime em papel para você ver. É muito feio um trabalho, e se você ver revistas, jornais, eles ocupam muito bem o espaço. Se você for pegar a Folha de São Paulo, pegar o Estadão, pegar a Veja, você vai ver que não tem espaço branco no eles ocupam tudo, porque é dinheiro, né? Porque para ficar uma impressão visual bonita. Então, se você tem figuras muito grandes, se tem muitos espaços em branco, isso pega mal. Se possível, figura coloca lado a lado. Eu não sei por que aluno não pensa que você pode colocar uma figura uma do lado da outra, para ocupar melhor o espaço. E a última dica, né? É uma dica que felizmente poucos caras fazem isso, mas quando fazem é horroroso, copiar a equação como figura, né? Então, o que o cara faz? O cara quer colocar uma equação que está num artigo. Em vez de ele digitar no Word ou no LaTeX, ele copia e cola como figura. Isso é uma coisa horrorosa, isso é uma coisa terrível de fazer. Demonstra é quase o fim da picada, né? É o fundo do poço aí. Não copie equação como figura. Equação você tem que digitar. Ah, mas dá trabalho. De novo, porra, se você acha que dá trabalho digitar uma figura no seu mestrado, dá uma repensada aí, se talvez, né, tem alguma coisa errada aí nas suas opções, tá bom? Equação você digita. Dá trabalho? Dá. Desformata? Dá. Desformata? Ele desformata. Mas não pode colocar como figura. Outro negócio interessante que os alunos não se dão conta, né?
não se dão conta. A gente começa a escrever, eu mesmo fiz esse erro várias vezes, né? E a gente acaba se perdendo. Pessoal, texto acadêmico, texto técnico, você nunca pode usar adjetivo. O que é adjetivo? Você não pode dizer que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, que uma coisa é cara, que uma coisa é barata, que uma coisa é melhor. Por quê? Porque isso aí é subjetivo. Um texto técnico, um texto acadêmico, né, um texto de nível, essas afirmações elas têm que ser provadas, ou com referência de artigos ou com dados. Então, se você disser que o seu software que você fez de IA é melhor que o da referência XYZ, você tem que dizer por que é melhor. Se você está dizendo que o Windows é melhor do que o Linux, por exemplo, você tem que dizer por quê. Se você está dizendo que o carro A é mais barato que o carro B, você tem que dizer, olha, o carro A custa tanto, o carro B custa tanto. Entre parênteses, da onde você tirou essa informação. Não pode aparecer adjetivo em texto acadêmico, certo? É uma péssima ideia isso, e isso atrai comentários de revisores, de pessoal da banca, é direto. Não pode, a gente, é costume nosso, mas não pode. Aqui, segundo ponto, eu falei já isso, né? Não se usa a primeira pessoa, dá um ar arrogante, né? Eu não fiz a medida foi feita. Eu não fiz a escolha foi feita, certo? Não se usa jamais primeira pessoa. Falei também, tempo verbal, consistente do início ao fim do texto. O ideal é o presente. É difícil fazer isso. Você começa a escrever no futuro, você faz os seus experimentos, no final do seu mestrado você está no passado. Aí o início do seu texto, o primeiro capítulo está no futuro, o meio da sua dissertação está no presente, fica uma zona e é difícil de corrigir isso, tá bom? Equações e tabelas, como eu falei anteriormente, tal como figuras devem ser numeradas. Não pode... mas só tem uma equação no meu trabalho inteiro. Não interessa, tem que ter equação 1. Só tem uma tabela, não interessa, tem que ter tabela com legenda conforme a BNT pede, tá bom? Ainda em relação à equação, isso aqui quem tem um trabalho com mais... Equação é um negócio complicado, já vou avisar. É difícil de você digitar se você está no Word, mesmo no LaTeX é um negócio que exige um certo trabalho. E é um negócio que dá trabalho mesmo, talvez tanto quanto ou mais do que figuras. Todos os termos, meus amigos, que aparecem nas equações, eles têm que ter seu significado explicado no texto. Pode ser antes ou pode ser depois. Todo mundo sabe que C é a velocidade da luz. Eu não preciso colocar. Não, você precisa. Você precisa dizer o que é o tal, o que é o R e o que é o C. Se depois, na segunda ou 2 páginas depois, você usar o C, não precisa definir de novo. Mas você tem que definir isso. Outro negócio um pouquinho mais sutil, não é todo mundo que presta atenção, mas a regra é essa. As variáveis que você usa, geralmente no Word, geralmente no LaTeX, em equações, se você for olhar direitinho, como aqui, elas são em itálico. Significa que se elas aparecem em itálico automaticamente na equação, quando você chamá-las, descrevê-las aqui, qual é o significado, elas também têm que ser em itálico. Muita gente não se dá conta, eu mesmo geralmente não me dou conta disso e coloco o R normal, tá errado. Equações que estão em itálico as variáveis quando são descritas aqui também tem que estar em itálico, tá bom? Isso, se você não seguir isso, parece uma frescura, mas não é. Se você não seguir isso, alguém pode chamar a sua atenção e dá trabalho você resolver, tá bom? Esse detalhe das equações. Falei também na primeira aula, repetir teoria que se encontra em livro é desnecessário. Exige tempo para digitar, principalmente equação, como eu falei, né? E a banca, a gente espera, são pessoas bem mais idosas que você, na maior parte dos casos, ela sabe bem melhor do assunto que você. Então é muito provável que sejam encontrados erros. O que eu quero dizer com isso? Você fez uma tese de, sei lá, de química. E aí você vai descrever umas equações, você está descrevendo algumas equações que todo mundo conhece, que você pegou do livro texto. A pergunta é, para que você vai colocar um negócio que todo mundo conhece, que qualquer livro texto de primeiro ou segundo ano de química você vai colocar na sua tese? Não tem necessidade nenhuma. Ninguém vai pegar a sua tese para aprender isso. A pessoa vai pegar o livro texto. Então, meus amigos, se você puder... mas como é que eu faço? Você usa referência. De acordo com a teoria apresentada na referência 2, né? Blá, 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 e acabou. Acabou, certo?
Isso aqui é uma questão pessoal minha. Tem muitos orientadores que gostam de ter equação, de rever a teoria. É opção pessoal. Eu acho bobagem. Eu acho muito melhor você focar no seu trabalho, como eu falei várias vezes. Bom, e aqui, né, o que eu falei várias vezes, entre um texto e uma figura, isso talvez não valha para ciências humanas, eu não estou falando aqui para ciências humanas, talvez seja outra história. Mas para nós, computação, engenharia, etc., física, entre um texto e uma figura, vale a figura, certo? A figura, já falei várias vezes, ela dá uma riqueza de detalhes muito maior e torna o texto muito agradável. Entre um texto e uma tabela, prefiro a tabela. E entre o texto e um gráfico, prefiro o gráfico. Tem muito aluno que escreve 3, 4, 5 páginas sem uma figura, sem uma tabela, sem nada, sem uma equação. É muito chato. É muito chato. Ninguém vai falar isso para você, mas é muito chato. Eu não gosto e a maior parte das pessoas não gosta. Deve ter um ou outro aí que goste, mas precisa quebrar o texto, a prosa. Pelo menos numa página, coloca uma figura, coloca um gráfico, coloca uma tabela. É muito mais agradável de você ver os dados organizados numa tabela do que no longo de um texto, né? Tá bom? Agora outro detalhe, esse detalhe aqui é importante. O que acontece, pessoal? Existe muita fraude na área acadêmica, como em toda área humana, de atividade humana, existe muita fraude, existe muito picareta, existe muita gente que quer, né, tirar vantagem e pegar aí os atalhos. O que acontece? O trabalho, meus amigos, o seu trabalho que você vai apresentar, ele tem que ser reprodutível por qualquer leitor. Então, se daqui a 2 anos um cara lá nas Alagoas, lá em Sergipe, lá no Amazonas, lá na Argentina, quiser repetir o que você fez, todos os dados têm que estar presentes no seu trabalho escrito. Então, meus amigos, nome de software, os reagentes, os componentes que você usou, você montou um circuito, o máximo de detalhes possíveis tem que aparecer. Porque se não aparece, pode dar a impressão de que existe má fé. O cara realmente não fez isso. E existe muita má fé, né? Existe uma... Aí vem aquela história, tem pessoas que dizem, mas eu vou estar mostrando, eu vou estar colocando segredo. Meu amigo, o trabalho acadêmico é exatamente para você divulgar o seu trabalho. Se você está preocupado em divulgar um segredo, não deveria estar fazendo mestrado, você deveria estar pedindo uma patente, alguma coisa do tipo. Então, esse item aqui, esse último bullet aqui é um negócio que tem ficado muito forte, inclusive muitas revistas, muitas publicações já estão pedindo, né, que se você tem algum software, que se você usou algum circuito, que se você escreveu o software, você tem que abrir um GitHub e deixar lá o software disponível para qualquer pessoa, tá bom? Por que isso está acontecendo? Motivo de fraude, de sacanagem, de safadeza, certo? Então... mas vai ficar muito difícil o texto, eu dizer o fio que eu usei, o resistor, o nome do software, Coloca num apêndice, coloca num anexo. Mas sempre coloque na sua cabeça isso. O seu trabalho tem que ser reprodutível por qualquer leitor. Tá? Qualquer leitor. A biblioteca que você usou, o sistema operacional, tudo tem que ser colocado nos máximos detalhes possíveis. Que um cara mais ou menos com uma condição intelectual... um curso de graduação, possa pegar o seu trabalho e possa reproduzir. Se não aparecer isso, pode dar a impressão de que houve fraude, houve alguma picaretagem. Tá bom? Citações bibliográficas. Bom, a ABNT ela permite dar uma certa liberdade no tipo de citação bibliográfica que você vai usar. O pessoal gosta muito daquele Joãozinho 2002, né? Abre parênteses, Joãozinho, vírgula, 2002. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mariazinha da Silva, vírgula, 2012. Tudo bem. O importante é que se você escolher uma forma de citar, tem que ser homogênea do início ao fim. Principalmente quem usa o Word, às vezes começa de um jeito, às vezes muda para o outro. Eu pessoalmente gosto do formato do I3E. A ABNT permite, né? Simplesmente você coloca em ordem numérica as referências e elas aparecem com um númerozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo, fácil de fazer. Eu acho o jeito melhor. Tá? Bom,
Quem trabalha aí, principalmente em engenharia de inovação, pode ter esse problema. Não é bom, meus amigos, citar revistas não científicas, sites e jornais que não são revisados por pares. Eu sei que isso é muito difícil, eu já tive vários alunos aí que o cara tem que citar uma matéria do Estadão, da Folha de São Paulo, e é importante para o trabalho dele, mas é muito complicado você citar isso, porque você não tem um jornal, uma revista pela própria natureza, um site, eles não tem ninguém revisando. Pode ser mentira, pode ser o cara escreveu lá, a gente sabe muito bem que os reis da informação falsa, os caras têm que publicar todo dia, né? Existe ingerência política, uma série de coisas. Então, se você puder evitar, evita, tá bom? O que você pode citar? Artigos. Artigos, especialmente artigos mais novos, como eu estou falando aqui, né? Que sejam revisados por pares. Artigos que você pegou lá no Google Scholar, como meus colegas falaram, né? É a melhor coisa que você pode fazer, né? Se não tiver jeito, paciência. Coloca lá um jornal, uma revista, coisa CNN, mas é bom evitar. Artigos muito antigos, pessoal, a não ser que seja um artigo assim, o primeiro artigo que surgiu sobre inteligência artificial, vamos supor, aí você vai colocar. Agora, se você for citar um artigo de IA de 2002, aí fica um negócio esquisito. É melhor que cite como é um troço novo, um troço muito moderno, é melhor que você cite de 1, 2 anos. Essa é a regra, mais ou menos. Não é bom pegar artigos muito antigos. Eu falei lá atrás palavras em inglês, que tem que ser em itálico e tal. Aqui eu vou alertar outro problema. Esse negócio de português versus inglês é uma questão, alguns orientadores, pessoal de banca, é uma questão de honra. Eu nunca entendi por quê, né? Então, o que acontece? Eu pessoalmente sempre prefiro usar uma palavra em inglês a palavra em português. Eu até acho que as dissertações deveriam ser em inglês, mas aí é questão pessoal, eu prefiro não falar muito nisso aí. O negócio é o seguinte, muitos alunos eles estão habituados com o inglês e usam palavras em inglês de uma forma mais livre, e isso muito pessoal na banca reclama. Por exemplo, insight. Insight é uma palavra em inglês, todo mundo sabe o que significa. Como que você vai traduzir isso em português? Mesmo que você use insight no seu texto em itálico, eu tenho certeza que vai ter gente reclamando na sua banca. O problema é, como que você vai traduzir insight? Um devaneio, uma inspiração, é complicado, né? Indoor, na parte de comunicação indoor, wireless indoor, como é que você vai traduzir indoor? Você vai colocar em itálico e vai ter gente reclamando. Como é que você vai traduzir indoor? Dentro de casa? Uma rede dentro de casa? Não tem pé nem cabeça, mas vai ter cara reclamando. Trade-off. Como é que você vai traduzir trade-off? Uma palavra que é super comum em inglês. Perde, ganha. Tá entendendo? Então, esse negócio parece mel para mosca. Sempre acaba trazendo discussões de caras mais tradicionais, etc., que querem falar português. Por exemplo, eu mesmo já vi várias discussões, modelagem versus modelamento. Ao que me consta, as duas palavras são corretas em português, só que o pessoal diz que modelamento é uma coisa errada porque vem do inglês modeling e deveria usar modelagem. Tá bom? É bobagem, mas muita gente reclama. Eu tive um problema, acredite se quiser, no meu mestrado, porque eu escrevi banda de frequência, que todo mundo usa. Todo mundo usa banda de frequência. Teve um cara na minha banca, uma pessoa já de idade, que disse que estava errado. Estava errado porque banda é Beatles, é Guns N' Roses, né? Banda é banda de música. E disse que eu deveria usar faixa. Bom, essas aberrações, o que eu sugiro para você? Seja educado, anota o que o cara está dizendo. E o que eu fiz? Eu troquei tudo de banda por faixa, achei um absurdo, mas troquei e passei no mestrado lá. Óbvio, né? Como eu falei lá, o interessante é você passar. Depois você faz a sua vida. Depois eu sigo a minha vida inteira usando banda, usando trade-off, usando indoor, usando insight, usando a palavra que bem me aprouver. Tá bom? Não discute, não briga. Obrigado pela dica, vou seguir.
e continua usando do jeito que você quer. O negócio é ser aprovado. Tá? Esses dois últimos itens aqui são mais constrangedores, né? Que é o seguinte, autocitação, eu estou usando feio aqui porque, né, o negócio está na internet e tal. Bom, o que é autocitação? Autocitação é quando você se cita, né? Ou quando você cita o seu orientador, né? O que acontece? Os trabalhos, eles são citados mais ou menos, é um sinal de que você tem um trabalho relevante ou não. Quando você se autocita, esse número de citações aumenta artificialmente. Eu não vou usar aqui uma analogia, mas todo mundo tem na cabeça o que isso significa, né, na prática. Pessoal, autocitação é feio, autocitação pega mal, autocitação é uma prática terrível, eu já escutei, infelizmente escutei de alunos que o orientador pede que cite trabalhos dele, certo? O que eu faço? Né? Eu já tive uma situação dessas, inclusive em aula, uma aluna me comentou, pô, mas meu orientador pediu que eu citasse o trabalho dele, 3, 4 e tal, do amigo dele. A minha sugestão é a seguinte, coloca os trabalhos que o seu orientador está pedindo, afinal de contas é um contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos do doutorado, mas você coloca na sua cabeça a seguinte frase, onde que eu fui amarrar meu bode? Tá bom? Uma pessoa que pede para o aluno se autocitar o amigo e citar o trabalho dele, tem alguma coisa, você cometeu um certo erro aí, infelizmente segue o barco, toca o barco aí, mas é uma coisa absolutamente questionável, tá bom? E como eu falei, existem muitas revistas, existem muitos artigos que já estão procurando autocitação. Se o cara se cita muitas vezes, ele é chamado a atenção. É uma coisa muito feia, eu vejo muito isso, por exemplo, não estou generalizando, o artigo de uma pessoa chinesa só cita chinês. O artigo de um americano só cita americano. O artigo de um cara que é árabe, muçulmano, só cita os caras da etnia dele. Isso é muito feio, pessoal. Você fez um trabalho, você odeia esse pesquisador, cita. Certo? É a melhor coisa que você deve fazer. Você tem que ser correto, tá bom? Você tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Alguém já falou isso há muito tempo atrás, tá bom? Então, autocitação é feio. Ainda não é crime, como é o plágio que eu estou falando aqui embaixo. Plágio é crime. O que é plágio? Você copiar um pedaço do trabalho de alguém. Existem N histórias rolando aí na academia, que eu não vou falar aqui, mas N histórias de corredor, de plágio, de gente que fez plágio, até político, né? Até político famoso aí que fez plágio. Pessoal, plágio é crime. Se você fizer plágio, se você estiver copiando um trecho de um trabalho, ou uma figura sem referência, isso é crime. O seu orientador pode, inclusive, vir a sofrer um processo e até perder, ou ser exonerado por conta disso. Não faz isso. Terceira aula eu vou falar como você não fazer plágio sem saber, a ferramenta que você usa. Tá bom? Se você está pensando em copiar um trabalho, alguma coisa do tipo, pô, mas o trabalho eu preciso, a figura está naquele trabalho, faz a figura de novo. Não copia a figura de um trabalho e coloca no seu, faz a figura de novo. Pega os pontos, eu vou falar na terceira aula como é que faz isso. Pega os pontos, faz a figura de novo e embaixo você coloca adaptado do artigo entre parênteses 22, tá bom? Plágio é uma coisa, plágio é crime, tá bom? É crime. Você pode ter o seu diploma cassado, o seu orientador pode entrar pelo cano, o pessoal da banca pode entrar pelo cano, certo? Existem várias histórias rolando aí, histórias reais, isso não deve ser feito, tá? A autocitação ainda não é crime, é só feio. Plágio é crime. Tá bom? Bom, quando você entregar a sua tese para a banca, para o seu orientador, principalmente para a banca, você vai ver que, em geral, as primeiras 2, 3, 4 páginas estão cheias de erros. Vem cheia de marcação. Lá para o final não tem erro nenhum. Por que isso? A banca, em geral, começa a ler com alta vontade e depois vai perdendo essa vontade progressivamente. Ela, no final, já nem está sabendo mais o que está acontecendo. Tá bom? Fica tranquilo, pegar as primeiras páginas, você vai encontrar um monte de erro. Como é que você usa isso em seu favor? As primeiras páginas você lê e passa várias vezes aí, o revisor pede para uma pessoa ler, porque é ali que o cara vai se concentrar mais.
Outra dica, trabalho duro não costuma ser questionado. Copiar a equação dos outros, falar de coisas que os outros fizeram, isso aí atrai questionamento de banca. Se você fez alguma coisa, não é questionado. O pessoal respeita, né? O pessoal respeita. Uma coisa muito comum que você pode usar a seu favor hoje eu fiz um robozinho no meu mestrado. Como é que eu vou mostrar o robozinho andando num texto? Você vai fazer um vídeo no YouTube, você vai mostrar o vídeo no YouTube na sua defesa, na sua qualificação, que seja, e você vai colocar lá, você vai ver na BNT como que você cita o vídeo no YouTube, se alguém quiser ver, tá? Não há problema algum nisso. Vídeo no YouTube, pessoal, né? Até porque é bom, porque você faz um vídeo, você coloca lá 1 minuto, 2 minutos na sua apresentação, você não vai ficar tão nervoso, né? No dia da defesa. Artigos no final justificam seu trabalho, deixando a responsabilidade mais leve à banca. Aquilo que eu falei na outra aula. Copie a primeira página de cada artigo, chegar no final lá, o pessoal da banca vai ver que você tem 2, 3 artigos, conferência, a revista, etc. Pô, esse cara trabalhou duro, esse cara não é bobo. Essa menina aqui, ela merece. Vai deixar muito mais light o seu trabalho. Entre fazer uma tese, uma dissertação perfeita, sem nenhum erro, seguindo tudo que eu falei, sem ter nenhum artigo, eu sugiro fazer um negócio porco, com 50 páginas, com alguns erros espalhados ali, mas com bastante artigo. Pode acreditar em mim, é a melhor coisa que você tem a fazer, investir em artigos. Até porque os artigos, como eu falei na aula passada, eles vão alavancar a sua vida profissional depois. Se você fez uma tese brilhante, uma dissertação brilhante, 3, 4 pessoas vão ler nos próximos 20 anos o seu trabalho, tá bom? Outra dica que eu sigo, isso é uma coisa pessoal minha, não é muito seguido pelos outros orientadores, mas eu vou comentar aqui, para você, né, pelo menos para você pensar. Geralmente o pessoal marca a qualificação bem no início do seu curso. Aconteceu comigo isso. A qualificação bem no início quando você termina as matérias, lá você faz a qualificação. Isso é uma péssima ideia. Por quê? Eu sempre faço a qualificação quando o trabalho está praticamente pronto. O mestrado está praticamente pronto. Por quê? Porque se você faz uma qualificação bem no início, a chance de aparecer ideias do tipo professor Pardal na banca são enormes. E você não deve esquecer que a defesa, a qualificação, a defesa são instrumentos públicos. Tem efeito de... Não é um negócio que você pode ignorar. Não. Tem efeito... Se um cara da banca ele falar que você, em vez de usar o Windows, tem que usar o Linux, porque é melhor, e você não sabe nada do Linux, você vai ter que usar Linux. Você vai ficar numa situação bem embaraçada, bem complicada para se livrar disso. Então, para evitar ideias do tipo professor Pardal, coloca a qualificação bem no final. Eu sigo isso, sempre segui isso e dá sempre resultado. É a melhor coisa que você pode fazer. A banca pega um trabalho pronto, não tem trabalho de ficar corrigindo, e chega e vai dizer, poxa, mas esse trabalho está quase pronto, é só defender, que é o que você gostaria de ouvir no primeiro lugar, tá bom? Na apresentação, né, no seu trabalho, quando você for apresentar na defesa, você pode colocar alguns pontos que a banca com certeza vai querer responder. Ou seja, você deixar uns negócios meio nebulosos, alguns errinhos, algumas coisinhas assim meio esquisitas, porque é ali que o cara vai querer tocar no ponto, tá bom? Apresentação, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, você vai ter que falar 40, 50 minutos, dependendo do caso, e você vai perceber que é muito comum ter pessoa de banca que fala 2 horas. Que 90% do que vai ser comentado pelo pessoal da banca não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho. Vão falar de política, da situação da guerra não sei da onde, vão falar da juventude que tocava numa banda, que faz skate, que ele é vegetariano. Vai falar de tudo, do gato, do cachorro, mas não vai falar do seu trabalho. Fica tranquilo, é assim. O pessoal da banca é um evento social e o que menos importa ali muitas vezes é o seu trabalho. Fica tranquilo porque é sempre assim. Sorri, faz de conta que você está interessado na história do gato, do cachorro, do vegetariano, do churrasco e toca o barco.
O que você quer é o título, tá bom? Fica tranquilo, é sempre assim. Bom, já falei anteriormente, né? Redação clara, apresentação limpa passam a ideia de que o candidato conhece do assunto. Como eu falei, por que você chegou atrasado? O seu chefe te pergunta. E você começa com uma história muito maluca, sem pé nem cabeça, a impressão que dá é que é mentira. A mesma coisa vale para o seu trabalho, tá bom? Redação clara, apresentação limpa, a sua defesa também de uma forma, não tenta impressionar a banca com coisas sofisticadas, complicadas e desnecessárias. Mostra o que você fez, o início, meio e fim de uma forma clara, você vai passar com tranquilidade. E a outra dica, terceiros lendo o texto sempre acham erros que o autor não visualiza. Você vai ler 10 mil vezes, o seu orientador vai ler 10 mil vezes, o seu orientador vai ler 10 mil vezes, e você pode ter certeza que a sua irmã, sua mãe, sua namorada, seu namorado, que não tem nada a ver com a área que você trabalha, vão achar errinhos ali, tá bom? É comum isso. Certo? Dicas. Figuras. Outro erro comum que o pessoal faz. Quando você coloca uma foto qualquer de um circuito, de uma peça, um troço qualquer que você fez, sempre coloca uma moeda, um lápis, uma moeda, uma caneta Bic, para dar uma impressão de dimensão. Se eu ver essa peça aqui, se eu enxergar essa peça aqui, eu não sei se ela é do tamanho de um carro, do tamanho de uma bolacha ou do tamanho de uma pulga, né? Eu tenho que colocar uma referência de tamanho, né? Isso aqui é um negócio profissional. O cara da banca que vê um negócio desse, que enxergar um negócio, diz, pô, eu tô lidando com um cara que tem um certo cuidado, que tem uma certa, né? Um cara que toma cuidado com o que ele está colocando no papel. Fotos e figuras, como eu falei na BNT, não tem regras. Podem e devem ser atraentes e chamar a atenção para o seu trabalho. Então aqui, ó, qualquer cara que vai fazer isso aqui no PowerPoint vai colocar tudo preto. Esse rapaz aqui, como na aula anterior, colocou em vermelhinho, verde, roxo. Usou cores. Já é uma diferença. Cada cor tem um significado. É um negócio que bacana. Não custa nada. Você tem um grau maior de engajamento, o leitor gosta disso. O leitor normal gosta disso. É uma coisa bonita, uma coisa aparente. Vê um plot desse. Isso aqui é do MATLAB, certo? Porra, você vê um plot desses, fica bonito. Fica um negócio bacana. Usou bem o espaço, tem pouco espaço. Ou seja, esse cara aqui não ficaria aqui, mas ele colocou aqui, está tudo centralizado. A única coisa, como eu falei, bem comum, né? A fonte dos eixos ficou pequena, não dá para enxergar os números. Muito comum isso. Você coloca no PDF e você não vê, né? Tem que imprimir, você vê, pô, eu não consigo enxergar aqui, tem que ter uma lupa, tem que aumentar a fonte. Mas é uma coisa bacana, uma coisa bonita. Figuras bem feitas dão uma impressão excelente para o pessoal, para quem está lendo o seu trabalho. Figuras como essa, né? Eu vou falar depois do Seaborn, do Python. Olha uma figura dessas. Como é que você vai explicar um troço desses no texto? Com prosa? Não dá. Aí você vê um negócio bem feito, com cores, com barras de erro, com média, né? É outro nível, é outro nível. Você está mostrando profissionalismo. E pode ter certeza que a chance de ter alguém da banca que sabe fazer um negócio desses é praticamente zero. São caras mais antigos, caras que têm outras atividades, provavelmente, dificilmente vão saber fazer isso. Não vão admitir, mas não sabem, né? Então, ó, um gráfico de barras. Pô, você vai fazer um gráfico de barra no Excel para colocar no seu trabalho, fica aquelas barras em fundo branco, aquela barra azul. Negócio feio, negócio que qualquer criança faz. Pô, faz no Python. O próprio Excel tem como fazer um negócio desses, não me leva a mal, mas coloca um fundo, coloca um degradê, coloca um efeito de iluminação aqui. Fica muito, é o seu trabalho, fica muito mais bonito. O cara que lê, ele tem uma impressão boa. Ele tem uma impressão boa. É imagem, é visual, uma impressão boa, de profissionalismo. Certo? É o seu trabalho, né? Outra coisa, aqui ó, em vez de você colocar o tomate, o cara que pegou, existe aqui esse site que você pode pegar uma série de tomates, cenoura, coisas de biologia. Ele usou o tomate verde, um tomate vermelho, ele não usou uma bolinha desse tomate. Ele não colocou luz, simplesmente uns raiozinhos, ele colocou o sol, e o sol amarelo. É um negócio bacana, é um negócio bonito. Um negócio bonito. Biologia molecular, pegou essas minhoquinhas. Olha que negócio bacana, cada uma com uma cor, com uma flecha. Você pega essa figura e você entende o que está acontecendo. Aqui, ó,
sei lá, você tem um grupo de amostras A e grupo de amostras B. De repente você esquentou as amostras A viraram para a amostra B. Coloca uma flecha, direção, uma flecha. Eu colocaria, se fosse eu, talvez eu tirasse esse edge azul aqui, né, essa coisinha, esse tracejado azul, talvez eu colocasse até um sombreado aqui. Isso é um negócio bacana, isso é um negócio bonito, né? Leva tempo fazer, mas vale a pena, tá? Tem alguns orientadores que vão dizer, pô, isso aqui é coisa de marketing, é coisa de carnaval. Tudo bem, aí você vai seguir o que o seu orientador falou. Mas eu sou favorável a sempre as figuras serem bonitas. O Seaborn que eu falei do Python, olha a qualidade dessa figura, com barra de erro, intervalo de confiança, aparece a média aqui, tá entendendo? Pô, você colocar uma figura dessas, você chama atenção para o seu trabalho. Mapa de calor, olha o mapa de calor, a qualidade, cada quadradinho, cada célula aqui tem um número associado, entendeu? Essas coisas, elas demonstram profissionalismo. E, de novo, você não tem muita liberdade no texto, dadas as regras da BNT, mas você tem uma grande liberdade, uma liberdade total, praticamente, para fazer as suas figuras. Então, faça figuras bonitas. Outra figura, olha essa figura. Aqui o que é? Esse negócio aqui, essa barra, é o ano em que foi introduzida a vacina de sarampo. Então, o cara colocou aqui um código de cores, por casos de sarampo, e coloquei aqui alguns estados norte-americanos. Então você vê a qualidade do gráfico. Isso aqui dá trabalho fazer, eu não vou mentir. Isso aqui, olha, dá para um dia para você fazer um gráfico desse se você começar do zero. Mas você veja que quanto tempo você pode explorar um gráfico desse, um gráfico bonito. Então, por exemplo, se você pegar esses estados que aqui o sarampo levou mais tempo para morrer, ó, são estados agrícolas, Iowa, aqui, Utah. Aí se você pega, por exemplo, Nova York, cadê Nova York? Aqui, ó, Nova York rapidinho não teve mais sarampo, tá entendendo? Rapidinho não teve mais sarampo. Então são coisas que, aqui ó, tem esse gráfico, Learning from Examples, são uma série de gráficos que ele mostra de como colocar no seu trabalho. Tipicamente aparecem em jornais, que tem pessoas mais especializadas, os caras só fazem isso, os caras são profissionais, mas dão uma qualidade muito maior no teu trabalho. Gráficos 3D eu estou colocando aqui, isso que é muito comum em engenharia, né? Você colocar em 3D, bonito, assim, com os eixos, com os números com bom tamanho, ou você faz no MATLAB, que é pago, vou falar na outra aula, ou você faz no Python, usando o Matplotlib, que é grátis, né? Olha a qualidade disso, com as cores, com o degradê. Isso aqui dá um nível, mostra um grau de profissionalismo muito maior. E finalmente, né? Salve seus arquivos em diferentes mídias. Salva na nuvem, salva no pendrive, salva no computador, põe no seu celular. Máximo possível. Eu sei que é fácil falar, mas a gente sempre esquece. Muito cuidado, pessoal, com versões diferentes de processadores de texto. Faltou um D aqui, né? Você faz no Word, manda para o seu orientador, o Word dele é mais novo, mais velho, pode dar rolo. Não vou nem falar de LibreOffice, eu vou falar na aula que vem. Mas toma cuidado com isso. Na sua casa tem uma versão, no seu trabalho tem outra. Às vezes desformata. Cronograma. Cronograma, pessoal, é absolutamente desnecessário. Não perde tempo com isso. Mostrar quantos meses falta, o que você vai fazer. Isso aqui é bobagem. Word. Subseções gigantescas. O cara vai digitando no Word, vai aparecendo seção 2.1.2.3.4. Bobagem. Seção 2.1, 2.2, acabou. Tá bom? E qual que é a diferença de bobagem também, mas que alguém da banca pode reclamar. Apêndice é aquilo que você fez. Anexo é aquilo que outro fez. Você fez um software, você escreveu um software qualquer, você vai colocar o código fonte, isso é um apêndice. Você vai colocar o código de um terceiro, que você usou, uma biblioteca que você quer usar, você vai chamar isso de anexo. Tá bom? Bom, meus amigos, era isso. Muito obrigado. A gente se encontra na aula que vem.